6 horas, são 5h40, e a gente ainda tem a fala da Carol, que vai, ontem eu assisti de novo, tanto Mulheres Perfeitas quanto Sufragistas, ela vai terminar falando para a gente, vai terminar não, porque nunca acaba, né? Mas assim, a última apresentação desse curso, falando um pouco sobre essa questão da valoração, historicamente, pensando a concepção de mulher, né? Então, Carol, você está aí? Oi, Lu, tô sim. Oi. Se você quiser já ir arrumando para se apresentar, vendo aí a projeção e tudo mais. Obrigada, Tassi e Gabriele. A Carol é a pessoa com quem vocês têm conversado sobre os trabalhos, que tem me ajudado a abrir a sala, a gerenciar um pouco isso, né? Eu já agradeci mais de uma vez, né, Carol, por essa disponibilidade toda. A Carol foi minha orientanda de iniciação científica em Assis há 2 anos, Carol? Foi 2018, acho. Acho que foi 2018. Aí ela parou um pouquinho em 19, quis respirar um pouco. E aí agora ela entrou esse ano no mestrado e ela está trabalhando com a temática do feminismo no cinema. E para isso a gente, a princípio, tinha pensado em filmes em que a popularidade aparecia muito fortemente, mas aí a gente não gostou muito do que a gente encontrou como imagem de mulher, né? E aí então a gente pensou, olha, mas tem toda uma produção com filmes em que as mulheres aparecem como protagonistas de um outro jeito, e aí, então, ela está trabalhando com filmes que tiveram certo reconhecimento, mas não estão necessariamente nas grandes salas de cinema, né? Nas grandes, né? Não ficam aí 2, 3, 6 meses com 6 salas de cinema lotadas, como acontece, porque não tem também um investimento, e não tem, porque não é interessante ter, né? Um investimento nesses filmes. E um dos que ela está trabalhando é as Sufragistas, é o filme Sufragistas. O outro é Mulheres Divinas e Revolução em Dagenham, né? São os 3 filmes, tá? Então, ela está lendo bastante coisa sobre feminismo. A gente também já escreveu um texto que também está em avaliação, pensando a questão da imagem de mulher ao longo da história, a partir de revistas, e hoje ela vai falar um pouquinho sobre Sufragistas e Mulheres Perfeitas. Se a Laura estiver aí, que eu não vi, é muita gente, eu não consegui visualizar, e quiser também contribuir por conta de Mulheres Perfeitas, fica à vontade. Então é com você, Carol, muito obrigada. Obrigada, Lu. Dá para me ouvir direitinho? Sim. A tela está aparecendo? Sim, agora sim. Ok. Bom, então, como a Lu falou, eu trabalho com a questão da mulher representada no cinema, né? E na minha pesquisa eu trabalho com outros filmes, então, da minha pesquisa, a gente selecionou só os Sufragistas para comparar com Mulheres Perfeitas. Na minha pesquisa, a gente escolheu filmes, né, dos últimos 10 anos, então, um critério temporal, e também qualitativo, né? A gente quis pegar filmes que trabalhavam com mulheres, unidas a outras mulheres, então, em coletivo, numa luta por todas as mulheres, né? Uma luta geralmente legislativa. Daí aqui a gente foi comparar com Mulheres Perfeitas, que é um filme que não tem esse caráter feminista, né? Pelo contrário, apresenta um pouco a visão da mulher canônica, mulher ideal canônica. A justificativa é porque Bakhtin fala, integra um objeto estético todos os valores do mundo, mas com um determinado coeficiente estético. A posição do autor e seu desígnio artístico devem ser compreendidos no mundo com relação a todos esses valores. O que se conclui não são as palavras nem o material, mas o conjunto amplamente evidenciado do existir. Então, quando a gente pensa o cinema, é uma forma de comunicação de massa que entra na nossa vida, entra nas nossas casas, entra no nosso cotidiano, são ideologias que são enunciados, né, que são controlados pela superestrutura, pelas elites, por pessoas com milhões, bilhões, né, de dólares, e são elas que decidem o que vai ser apresentado, o que a gente
como sociedade, vai consumir, né? Então, a gente, às vezes, tem movimentos que pedem por maior representação, maior empoderamento, né? São as forças centrífugas, mas nem sempre a grande mídia, né, acaba produzindo esse tipo de enunciado. A metodologia, baseada nos estudos de Bakhtin, círculo de Bakhtin, principalmente signo ideológico, dialogia, vozes sociais, análise dialética dialógica, e objetos vistos como verbo-voco-visuais, são questões que eu não vou me aprofundar, porque a gente viu bastante, né, durante o curso, e eu vou começar analisando Mulheres Perfeitas, né. O filme, ele é baseado num livro da década de 70, escrito por uma mulher, mas ele é dirigido, e o roteiro também é feito por homens. Então, a gente tem essa questão de, apesar de ser um enunciado que foi inicialmente feito por uma mulher, do ponto de vista de uma mulher, ele foi reapropriado por homens, né? Então, o filme, agora de 2004, é feito do ponto de vista de homens. A Stafford é uma cidade meio no interiorzinho de Connecticut, então bem interior mesmo, e é descrita como uma cidade perfeita, cidade ideal, isso pela, né, a líder da cidade. E ela descreve Stafford como um lugar sem crime, sem pobreza e sem estresse. Mas por que é um lugar sem pobreza, né? É um lugar que eles conseguiram, através de projetos sociais, acabar com a questão das desigualdades sociais? Não. É um lugar fechado, quase como um condomínio fechado, uma cidade fechada, que se fecha para pessoas de classes mais baixas, né? Você só pode entrar, você só pode morar ali se você for rico. Todo mundo que mora ali é rico, né? A Joana, que é a protagonista, é a presidente da emissora, a Bob é uma autora de sucesso, todo mundo ali é muito rico. E nem funcionários eles teriam, né, para não ter contato nenhum com pessoas de classe mais baixa, porque é tudo robotizado e é tudo ou é feito por robôs ou é feito por mulheres, que são robôs também, né? Não é exatamente robôs, porque é um chip, mas elas são robotizadas. O pôster do filme, a gente vê que ele é bem claro, bem iluminado, e o foco dele é a Nicole Kidman, né, é a Joana, a protagonista, que ela tá uma Barbie, né, cabelo loiro, liso, comprido, branca, olho azul, maquiagem feita, joias, caras, e você vê bastante a presença da cor rosa, né, pelo pôster, tanto no título quanto no batom, tudo. Por quê? O que é o rosa? O rosa é aquela cor associada geralmente a mulheres, é uma cor que traz uma conotação de fragilidade, de delicadeza, de alienação também, né? E tudo aquilo que a gente costuma associar a mulheres. Então, questões positivas, mas principalmente negativas, né? Com a alienação e a fragilidade. E o que torna essas mulheres de Stafford perfeitas? Bom, aqui a gente vê pelo fotograma do filme, né? Brancas, loiras, magras, né? Seguindo todos aqueles padrões de beleza eurocêntricos. Nessa cena, elas estão indo fazer exercício, e mesmo até quando elas estão indo fazer exercício, elas estão de vestido, né? Esse vestidinho bem anos 50, né? Aquele momento áureo do sonho americano, né? Que tem muito forte essa questão da dona de casa, da imposição da mulher perfeita. Elas representam tudo isso, né? Com vestido, salto alto para fazer exercício, maquiagem, tudo. E até os exercícios que elas fazem, que são comandados pela Claire, né? Que é a líder, que eu já mencionei, são chamados de Claire Aerobics, porque são aeróbicas baseadas em atividades domésticas. Então, o que mostra elas fazendo é movimentos circulares com o braço, né? Baseados no movimento da máquina de lavar. E são exercícios que, assim, elas vão ficar magras, mas elas não vão ganhar músculo, elas não vão ganhar força, porque mulher não pode ser musculosa, mulher não pode ser forte, mulher tem que ser fraca, delicada, mas sempre magra. Por isso elas têm que fazer exercício, mas nada muito intenso. Outra coisa que torna elas perfeitas
são donas de casas e mães extremamente dedicadas à casa e à família. Então, a casa de todo mundo ali é perfeita, impecável, é super decorada, super arrumada, não tem nada fora do lugar, tudo lindo e maravilhoso, né? Mas sempre obedientes. Elas nunca reclamam, nunca questionam, elas são felizes de dedicar a vida inteira delas, toda a existência delas a cuidar do marido e dos filhos, né? Tem uma cena quando a Bob já está transformada em robô, que os filhos ficam reclamando para ela, me dá dinheiro, me dá não sei o quê, ela dá tudo que eles querem, ela fala, por favor, toma aqui $100 e me perdoa por não ter te dado videogame, sabe, uma coisa assim, é bem absurdo mesmo. E aqui a gente vê a Joana e a Bob à esquerda, antes da transformação, sendo as únicas personagens que não se encaixavam nesse modelo de mulher ideal, né? Primeiro que as duas têm o cabelo natural, então a Joana tem o cabelo ruivo, né, esse ruivo mais escuro, curtinho, né, nessa ideia de mares, né, de mulheres vestem rosa, homens azul, mulher tem cabelo comprido, homem tem cabelo curto, então ela ter cabelo curto já é, né, uma quebra do padrão. E as duas, a Bob também tem cabelo castanho cacheado, então bem natural, e as duas só usam preto, né, o filme inteiro, então sempre de preto, né. A Joana tá com esse vestido super justinho, né, mais sexy e tal. A Bob tá com uma camiseta do Deep Purple, também ela tá sempre de camisetão. Mas o que é o preto que elas usam, né? Preto, para Chevalier, é cor da condenação, do obscuro e do impuro. Porque a coisa da mulher ideal também é muito associada à religião cristã, à moralidade cristã, né? Então, a mulher que não se encaixa não é moral, ela é impura. E a gente vai retomar um pouco essa questão da religião mais para frente. E no filme tem uma fala do marido da Joana, quando ele está pedindo para ela se encaixar mais no padrão, que ele fala, chega de preto, só vadias com carreira, de poder, neurótica, que castram homens usam preto, né? E me lembrou muito uma fala da Safiotti, em que ela fala que, basicamente, não existe o bem sem o mal, não existe o rico sem o pobre, não existe a superioridade do homem sem a inferioridade da mulher. E a mulher é mantida nessa posição de inferioridade porque ela é presa dentro do lar, ela é presa numa condição de subserviência, né? Sempre obrigada a trabalhar para o homem, para cuidar do homem, dos filhos, da família. Ela sempre quieta, ela não pode pensar, ela tem que sempre obedecer em silêncio, feliz. E quando a gente tem mulheres, tipo a Joana ou a Bob, que não obedecem ao marido, que respondem, a gente tem uma cena da Bob, que o marido fica perguntando, você já arrumou a casa? Não. Você já cuidou dos filhos? Você cuidou? Sabe? Ela desafia ele. Então, quando a gente tem mulheres assim, que desafiam, que respondem, que questionam, que pensam, e que não querem ser donas de casa, e pelo contrário, querem sair para trabalhar, não só um trabalho qualquer, mas querem ter uma carreira, e uma carreira de sucesso, elas saem dessa posição de inferioridade. E nisso, quando o homem perde esse lugar de superioridade, é interpretado por eles quase como uma coisa de, se eu não tenho aquilo que me torna homem, que é a superioridade, então eu não sou homem. Então tem essa castração do homem, que ele fala aí, né? É uma coisa, se eu não estou acima, então eu não sou homem. Eu fui castrado por essa mulher, porque ela é mais poderosa que ela é empoderada. E aqui a gente vai ver como a mulher ideal foi representada historicamente, né? Mais ou menos nos últimos 100, 150 anos. Né? Aqui a gente tem essa imagem do texto que eu e a Luciane escrevemos, né? Só um segundo. Essa imagem é uma publicação da revista Diabo 4. Ela foi publicada em 1879 e era um momento em que tinha um movimento ganhando força de mulheres que queriam participar da política. E a revista veio em resposta, uma resposta que representa a superestrutura, a voz social hegemônica, né, do homem. A legenda da imagem, que é uma mulher em casa cuidando dos filhos, a legenda é: esta é a mulher do lar, a mulher esposa, a mulher mãe, a mulher escravizada pela natureza, a verdadeira mulher. Então, tem essa coisa de querer tornar
a imposição de ser do lar, a mulher é uma questão de ser da natureza. Isso não é uma construção social. Não, isso é a natureza. Isso foi Deus que fez, foi a natureza que te fez assim. Se você tem que ficar no lar, não é porque a gente quer que você fique no lar cuidando dos filhos. É porque a natureza fez você mãe, portanto, é o único lugar em que você pode estar, né? Porque quando você coloca a questão de ser a natureza que te fez, foi Deus que fez, você está jogando a culpa, né, numa figura de autoridade máxima, uma figura que você não pode questionar. Quem é você para questionar Deus? Quem é você para questionar a natureza? É a ordem divina das coisas, né? Então, fica essa coisa de não é uma construção social. É assim porque é e você não tem direito de questionar. Aqui, essa outra imagem que aparece dentro da revista chama A Emancipação da Mulher. E do lado direito a gente vê deveres do homem, um homem trabalhando no campo, e direitos da mulher, à esquerda, não, perdão, à direita, errei, uma mulher lendo livros, né, escrito em medicina, literatura e tal, uma lousa com equações matemáticas, um globo, fumando um cachimbo, que também é uma coisa que era vista como do homem, e com vários patos, gansos, galinhas, vindo pedindo para alimentar, né? Como se ela fosse a única responsável para fazer. E essa coisa de separar deveres do homem, direitos da mulher, cria uma imagem de, olha só como elas não querem trabalhar, elas não querem ter os deveres, elas querem só direitos. Olha que preguiçosas, né? Elas querem só direito, não quer ter dever nenhum, quer deixar tudo pro homem, o homem, coitado, tem que ser escravizado pela mulher, né? Que a gente vê que não é o que acontece. E não é que as mulheres queriam direitos a mais, né, queriam ter mais direitos que o homem, que elas queriam ter direitos iguais. Então, elas não queriam uma questão de superioridade ao homem, elas queriam igualdade, porque elas estavam numa posição de inferioridade. E a legenda dessa imagem é: e este coitadinho, deixemo-lo em paz a engordar o peru de madame. Não se parece tanto com o escarneamento de Voltaire? Essa é a mulher de Baudelaire, a mulher da rua que passa pelo tempo. De novo, a mulher que quer emancipação, que quer estudar, que quer conhecimento. É a mulher que ignora o tempo, que passa reto pelo tempo, que ignora a religião, né? Que se acha acima da religião. A mulher dos comícios e das academias. A sabichona, a preciosa, ridícula. A mulher emancipada. Às vezes em solteira, Mademoiselle Giraud. Perdão, eu não falo francês, inclusive, né? Mas aqui nesse trecho ele compara essa mulher emancipada, né, a personagens da literatura. Esse Mademoiselle Giraud, ele foi difícil de encontrar informações sobre ele. É um livro bem esquecido, pelo que eu vi, mas pelo que eu consegui encontrar, é uma história erótica sobre uma mulher homossexual. Depois de casada, Madame Bovary, que eu acho que todo mundo conhece, né, mas que seria um dos símbolos máximos da imoralidade da mulher, e quando viúva, Hélène d'Ompage de Amour. Perdão, eu não falo francês, mas, de novo, essa coisa da imoralidade, porque essa Hélène é uma personagem viúva que passou a ter um caso com o marido da melhor amiga. Então, essa mulher que tem descaso pela santidade do casamento, que tem descaso pelas outras mulheres, que tem descaso por qualquer tipo de norma social, né? E aqui a gente tem algumas propagandas da década de 40 até 60, 70. Né? A primeira, eu tenho uma raiva dessa propaganda, não quero nem falar muito dela, que me irrita. Show her it's a man's world, mostra para ela que é o mundo dos homens. E aqui a mulher, visivelmente abaixo, de joelhos, assim, servindo o café da manhã na cama. Essa cara de idolatria, né, vendo o homem, de que alegria de poder te servir, meu Deus supremo, que é você homem. E o homem acima, né, na cama, todo poderosão, todo folgado, né, mostrando que é o mundo dos homens em que o homem está acima. A propaganda do meio, aí embaixo está escrito: mulheres do futuro vão fazer a Lua um lugar mais limpo de se morar. Que é uma mulher vestida de astronauta segurando produto de limpeza. Então, mesmo no futuro, mesmo daqui a 50 anos que seja, não tem chance de emancipação para a mulher vai continuar tendo que ser linda, maquiada, de astronauta, limpando a Lua para tornar um outro mundo, porque um mundo só não é o suficiente,
tem que transformar ainda a Lua num lugar melhor para o homem, um lugar agradável para o homem. Mesmo no futuro, a única função da mulher seria transformar o mundo num lugar agradável para o homem se viver, não para ela, para o homem. Ela não vai ajudar a construir as naves, ela não vai fazer mais nada, ela vai limpar só, é só o que ela faz. E na terceira propaganda, né, de produtos de eletrodomésticos, uma mulher, de novo, sempre arrumada, né, em todas as propagandas a gente vê essa coisa da mulher branca, magra, sempre arrumada, cabelo arrumado, maquiagem, vestido, toda chique, né, e escrito assim, a vida é melhor, e ela toda sorridente, feliz de poder estar limpando com os eletrodomésticos, né, modernos, que olha que vida maravilhosa que ela tem, de poder limpar, de poder trabalhar em casa, de poder cuidar da família, olha que sortuda que ela é, né, que vida boa que ela tem. Aqui, à esquerda, a gente tem, então, quanto mais duro uma mulher trabalha, mais fofa ela fica, e não usou nem mais bonita, tem a coisa do mais fofa, né, essa coisa da infantilização da mulher, porque a mulher ideal também, ela não é velha, ela é jovem, tem sempre essa infantilização, então, e aí embaixo, na tirinha, a gente vê escrito, nossa, querida, você parece prosperar cozinhando, limpando e tirando pó, né, então essa ideia de que o lugar que a mulher prospera, que o lugar que a mulher tem sucesso, o lugar que ela nasceu para estar em casa, cuidando da família, cuidando dos filhos, é sempre em casa. A mulher ela não se dá bem em nenhum outro cenário, ela não prospera em outro cenário, só em casa. E aqui na direita a gente vê uma propaganda de um encerador miniatura, né, que foi lançado e era para crianças. Aliás, para crianças não, era para meninas, né, a gente vê na legenda. Para tornar a tarefa do lar mais agradável, Champion criou a enceradeira Mirim para sua filhinha. Não para o seu filhinho, porque limpar, cuidar da casa, é uma tarefa que não é para menino, porque não é para homem. É sempre para menina, para mulher, para ela ser educada desde cedo, que o lugar dela é dentro de casa, limpando a casa, sendo dona de casa. E aqui a gente vê mais umas propagandas, né? A do meio, a mulher com essa coisa, né, de cavalo, para bloquear a visão, para ela enxergar só aquilo que o homem quer que ela enxergue, que não dá para ver aqui que a outra imagem cobriu, né? Mas a legenda fala que é para ela não ter novas ideias, para ela não pensar, para ela não inovar, para ela não tentar inventar nada de novo, para ela não pensar mesmo. Na primeira imagem é uma beleza encantadora, mas os homens fogem dela, no bailes, nos cinemas, na reunião. Então, mesmo sendo linda, maravilhosa, se encaixando em todos os padrões de beleza, ela não usa o produto, o desodorante aromatizado da Lisoform, então ela ainda não consegue ser perfeita o suficiente para atingir o objetivo máximo, né, que eles colocam, que é encontrar um marido para poder servir. Então, é colocado que a mulher ela tem que ser educada desde cedo para ser perfeita em todos os sentidos, e só sendo perfeita em todos os sentidos, ela consegue encontrar um marido. E na terceira propaganda, a maioria dos homens pergunta, ela é bonita? E não, ela é inteligente? De novo, só a aparência, ela é objetificada totalmente. O que ela tem por dentro não importa. Ela não precisa pensar, ela não tem que pensar, ela não tem que ser inteligente, não tem que inovar. Ela tem que só cuidar da aparência, cuidar da casa, né? E aqui a gente vê como essa voz social permanece até hoje. Isso é uma propaganda, né? Bela Recatada e do Lar, de 2016. Eu acho que todo mundo se lembra, né? Que ficou bastante conhecida essa matéria. E a gente vê, essas vozes sociais reverberam na sociedade até hoje. Elas são transmitidas de geração por geração, né? De pai para filha, de mãe para filha, né? A mãe vai educando a menina desde cedo para ser dona de casa. E aí ela vai educar a filha dela, que vai educar a filha dela. E isso é sempre reforçado pela mídia, pelas comunicações de massa, e reforçam essa ideia de lugar da mulher no lar. Porque aquela que não desafia, mas é subserviente ao marido e à família, seguindo as normas conservadoras baseadas nos ideais cristãos de boa mulher, a mulher santa, mãe virgem. Porque tem essa ideia muito forte, né? Isso é da religião sempre, né? O homem de bem, a pessoa de bem, a mulher de bem, né? É sempre questão, a ideia do cristianismo, né? E todo o cristianismo, ele gira em torno de endeusar
essa passividade, essa coisa de dar outra face, de só fazer, seguir todos os comandos certinho, de obedecer, de fazer tudo do jeito que deixaram escrito para você fazer. Né? A passividade a que a mulher é destinada é santificada. Não é preciso fazer para salvar a alma, basta viver sem desobedecer. Né? É uma frase da Simone de Beauvoir, porque é o padrão cristão, né, da mulher pacífica, que não faz nada, que obedece ao marido. A gente vê isso o tempo todo na Bíblia, né? E aqui a gente tem essa frase da Simone de Beauvoir também. Socialmente, o homem é um indivíduo autônomo e completo. Ele é encarado, antes de tudo, como produtor e sua existência justifica-se pelo trabalho que fornece à coletividade. Vimos por que razões o papel da reprodutora e doméstica em que se confinou a mulher não lhe assegurou tal dignidade. E aqui um trecho da Safiotti. A responsabilidade última pela casa e pelos filhos é imputada ao elemento feminino. Torna-se, pois, clara a atribuição por parte da sociedade do espaço doméstico à mulher. A sociedade investe muito na naturalização desse processo, né? Esse grifo na naturalização, né, que é meu, que eu quis chamar a atenção para isso. Isso é, tenta fazer crer que a atribuição do espaço doméstico à mulher decorre de sua capacidade de ser mãe. De acordo com esse pensamento, é natural que a mulher se dedique aos afazeres domésticos, aí cumprida a socialização dos filhos, como é natural sua capacidade de conceber e dar à luz. Então, de novo essa coisa de, não é uma construção social que a gente quer impor para você. Isso aí foi Deus que fez, foi a natureza que te fez. Se a natureza te fez mãe, te fez, né, ter a habilidade de dar à luz, então é porque o seu papel é ficar em casa para cuidar dos seus filhos, né? Então, o homem, né, que sai para trabalhar, que faz um trabalho que seria para a coletividade, ele tem valor perante o resto da sociedade. A mulher que não fica dentro de casa não teria esse mesmo valor. Voloshinov fala, todo sistema de normas sociais encontra-se em uma posição análoga. Ele existe apenas em relação à consciência subjetiva dos indivíduos que pertencem a uma data coletividade direcionada por certas normas. Então, essas normas sociais, elas existem dentro dessa sociedade porque a gente aceita elas, porque a gente foi constituído por elas, a gente pensa dessa forma, a gente reverbera essas vozes sociais e a gente continua repassando ela, continua transmitindo ela, né? E tem uma questão de tentar transformar isso como se fosse não é uma ideologia de gênero, não é uma ideologia que a mulher fica em casa, isso é uma coisa neutra, né? Tem a tentativa de neutralizar, como se não fosse uma ideologia, né? Como se, não, se a natureza fez, então é neutro, não é nem positivo nem negativo, não é uma ideologia, é uma coisa neutra. Mas Bakhtin fala que não existe neutralidade, né? Ninguém pode ocupar uma posição neutra em relação a mim e ao outro. O ponto de vista abstrato cognitivo carece de um enfoque axiológico. A diretriz axiológica necessita de que ocupemos uma posição singular no acontecimento único da existência, de que nos encarnemos. Todo juízo de valor é sempre uma tomada de posição individual na existência. Até Deus precisou encarnar-se para amar, sofrer e perdoar. Teve, por assim dizer, de abandonar o ponto de vista abstrato sobre a justiça. Então, Bakhtin fala que não existe neutralidade, a gente não pode ser neutro se a gente ocupa um lugar único. Se a gente tem um ponto de vista único, a gente precisa tomar consciência, né, da nossa realidade, da realidade dos outros, e a gente precisa tomar um posicionamento, até porque ficar em silêncio, aceitar passivamente essas imposições, né, que tentam colocar sobre a gente, é também uma tomada de posicionamento, e é uma tomada de posicionamento que favorece aqueles no poder. E aqui a gente vai entrar na questão das sufragistas. As Sufragistas é um filme, né, lançado em... Então, ele é de um momento em que já existe, né, forças centrífugas, um movimento já na sociedade pedindo por filmes e no geral que mostrassem uma mulher mais empoderada, mais forte, não simplesmente esse modelo. E a história se passa em 1918, e assim, o movimento feminista ele começa no final do século XIX, ele é formado por mulheres de classe média alta, né, com dinheiro, e é uma coisa meio só mudança na legislação. O direito de trabalhar, o direito e acabou.
e só para elas também. No começo do século XX, começam a entrar mulheres de classe mais baixa, mulheres trabalhadores, que pedem não só mudança legislativa, mas uma mudança social, né? E a gente vai ver a importância também da mudança social junto com a legislativa, né? Aqui a gente tem um trecho, né, do filme, que é uma fala da Emily Pankhurst, que ela é uma sufragista real, ela existiu realmente, era uma muito importante na época, e ela fala: sejam militantes, cada uma de sua própria forma. As que podem quebrar vidraças, quebrem-as. As que podem atacar o ídolo sagrado da propriedade, ainda mais, façam. Não nos restou outra alternativa além de desafiar este governo. Se devem ser presas para obter o voto, que sejam as vidraças do governo, não os corpos das mulheres a serem quebrados. Eu prefiro ser uma rebelde a ser uma escrava. Né? Então, tem essa coisa de... A gente vê até hoje, na verdade. Quando tem um movimento social, né, e as pessoas vão para a rua para protestar, e tem uma certa agressividade, de certa forma, de querer quebrar vidraças, querer pichar, querer fazer, né, destruir, entre aspas, coisas, prédios, né, objetos. A sociedade ainda tende a botar a culpa nos manifestantes, caso a polícia venha atacar. Então, quando a polícia é extremamente brutal com esses manifestantes, existe uma resposta, né, que reproduz essa voz social da superestrutura, mesmo não sendo da superestrutura, de, olha, tá vendo, mas eles quebraram a vidraça, então eles merecem ser atacados pela polícia. Eles que pediram para ser atacados pela polícia, olha só, eles picharam o muro, então é justificada essa violência, né? E é um absurdo isso, né? É a coisa que a Luciane mencionou mais cedo, de objetificação da pessoa, do sujeito. Então, o sujeito passa a ter o mesmo valor que uma vidraça, que ele passa a ter o mesmo valor que um muro pichado. Né? Ele perde o seu valor como ser humano e a coisa ganha um valor acima, né? E sem contar a idolatria, a coisa da propriedade privada, o capitalismo. Estruturas de dominação não se transformam meramente através da legislação. Esta é importante na medida em que se permite a qualquer cidadão prejudicado pelas práticas discriminatórias recorrer à justiça. Todavia, enquanto perdurarem discriminações legitimadas pela ideologia dominante, especialmente contra a mulher, os próprios agentes de justiça tenderão a interpretar as ocorrências que devem julgar à luz do sistema de ideias justificador do presente estado de coisas. O poder está concentrado em mãos masculinas há milênios, e os homens devem perder os privilégios que asseguram sua supremacia sobre as mulheres. Então, a gente vê, as sufragistas, elas lutam pelo direito do voto, pelo direito, mais tarde, de salários iguais, né, que são mudanças legislativas, mas, como eu falei, mudanças legislativas apenas não são suficientes, elas têm que ser acompanhadas por mudanças sociais. Porque, senão, se você, por exemplo, uma cena que acontece no filme, quando a Maud, a protagonista, ela vai reclamar com um policial, ela vai tentar denunciar o chefe dela que abusa sexualmente dela desde que ela era uma criança. Ele fala, mas quem vai escutar você? Quem dá atenção para mulheres como você? Mulheres como você ainda tem... Não só ele está subjugando ela por ser uma mulher, ela ainda é pior porque ela é uma sufragista, porque ela é uma rebelde. Se ela é uma mulher, ainda mais uma rebelde, então ela merece o abuso que ela sofreu. Ele quase fala, e daí? Daí, não é problema meu. Então, mesmo que ela tente denunciar para um delegado, né, ela foi estuprada, ela tem, perante a lei, o direito de tentar processar ele, condenar ele. Ele deveria ser preso mesmo naquele momento, porque ele estuprou ela. O policial, ele fala, não, você não tem direito. Você, como mulher, eu posso ignorar o seu pedido. Eu posso ignorar a sua denúncia. Porque ela ia fazer o quê? Ela não tem controle. Então, tem que ter mudança legislativa para elas terem o amparo da lei, mas, se não tiver mudança social, aquelas pessoas que fazem a lei ser cumprida, né, elas podem simplesmente ignorar as denúncias de injustiça, as denúncias de crimes cometidos contra essas pessoas, né. A gente vê, por exemplo, o caso do Floyd.
A própria polícia assassinou ele. Mesmo que tenha um amparo perante a lei de que não pode assassinar uma pessoa, a polícia simplesmente ignora. Porque a polícia, comandada por brancos, pode continuar mantendo o preconceito deles e, né, eles não vão se perseguir, eles não vão prender os próprios colegas, né? Eles não querem perder essa dominância dos brancos dos mesmos jeitos que aqui eles não querem perder a dominância dos homens. E aqui ela fala no momento, trabalha de lavanderia, porque ela trabalha numa lavanderia, né? Trabalho de lavanderia uma vida curta se você é uma mulher. Você tem suas dores, suas tosses de peito, dedos esmagados, úlceras nas pernas, queimaduras, dores de cabeça por causa do gás. Nós tivemos uma garota envenenada no ano passado. Não pode trabalhar de novo, arruinou seus pulmões. Né? E ela fala, é uma vida curta se você é uma mulher, porque as mulheres, elas ficam fechadas dentro de um galpão, todas muito próximas, trabalhando cheias de gás, umas coisas tóxicas mesmo, com ferro super quente, e água quente, né? Elas mencionam também que acho que a mãe dela foi escaldada e morreu. E os homens, não, eles trabalham com entrega, então eles trabalham do lado de fora. Eles podem respirar puro, eles podem sair, eles podem esticar e eles trabalham por menos tempo. Mesmo trabalhando menos tempo em condições melhores, os homens recebem mais dinheiro do que as mulheres pelo trabalho. As mulheres recebem 11 shillings por semana pelo trabalho e, pelo que ela fala, a mãe dela morreu quando ela era uma criança, a mãe dela também trabalhava na lavanderia. Não é comum que as mulheres que trabalham nessa lavanderia vivam até os 30 anos de idade, por exemplo. Elas morrem antes, ou envenenadas, ou escaldadas, ou esmagadas, porque são condições de trabalho realmente subhumanas. E que, de novo, se ela tenta denunciar para a polícia pode falar, ah tá, mas e daí? Você como mulher, você que se vire, não é problema nosso. Você, como mulher inferior, você pode trabalhar em condições inferiores, né? Sem contar que também tem essa questão, né, de a luta pelo direito da mulher de trabalhar é uma luta que vem de classes mais altas, porque mulheres pobres, como a Maud, elas sempre não só puderam, como elas têm que trabalhar. Então, mulheres pobres têm que trabalhar fora e dentro de casa. E para quem interessa a manutenção dessa desigualdade de gêneros? A manutenção dos referidos preconceitos interessa àqueles que pagam salários irrisórios a negros e mulheres. O salário é ainda menor quando se trata de mulher negra. Os que submetem às condições subhumanas de trabalho, que se negam a assinar carteiras de trabalho de seus empregados negros e empregadas, a fim de não pagarem encargos trabalhistas. Não é por acaso que tais preconceitos, nutridos, alimentados cotidianamente pelos meios de comunicação de massa, cujo controle é detido pelos poderosos. Então, aqui, de novo, a gente volta para a importância de analisar mídias como o cinema, nessas esferas que produzem as mídias que a gente consome diariamente, porque elas trabalham, são controladas pela superestrutura. Então, elas têm o trabalho de reproduzir anunciados, né, e reproduzem essas ideologias da superestrutura, essas ideologias hegemônicas de dominação. Aqui a gente tem uma cena, né, de quando a Maud foi presa, ela e as outras sufragistas, elas faziam greve de fome, para serem consideradas prisioneiras políticas. Por quê? Elas eram consideradas prisioneiras normais, mas isso é uma forma de deslegitimizar, né, o movimento, como se não fosse um movimento político. Eles tratam como se fosse um movimento de rebeldia, de arruaceiras. E não é político, né? Então, eles não podem deixá-la morrer porque ela se torna mártir, porque ela não pode morrer dentro da cadeia. Então, a polícia coloca esse tubinho dentro do nariz dela e eles usam para injetar leite, para ela se alimentar de alguma forma, né? Que é uma violência brutal. Mas que é, de certa forma, justificada por essas figuras de autoridade, porque quando as forças centrífugas, né, da população ganham mais força, as forças centrípedas, né, elas aumentam também para conter.
Então, quando aumenta a rebeldia, né, digamos, aumenta também o controle dessas massas, aumenta a dominação, né, aumenta a violência. E eles são extremamente violentos em todos os momentos. Até quando elas estão fazendo protestos pacíficos, a polícia interrompe pelo uso de violência extrema. Eles chutam elas no rosto, eles batem nelas, eles agridem para matar mesmo, quase. E aqui a gente tem a fala do policial que eu falei, e você acha que alguém vai escutar como uma garota como você, que alguém se importa? Eles não se importam, você é nada no mundo. Ele fala isso quando ela está tentando denunciar que ela está sendo estuprada desde criança. É uma violência absurda que essas mulheres sofriam e sofrem até hoje, né? Que mesmo você tentando denunciar, mesmo você podendo provar, ainda ignoram os seus casos, mesmo você tendo algum tipo de amparo pela lei, socialmente eles ignoram essa lei, porque socialmente a ideologia dominante ainda não te trata como ser humano. E aqui a gente vai ver um pouco a questão do signo ideológico sufragista, né? E como ele é valorado de formas diferentes dependendo do sujeito que usa, né? O signo, quando isolado, ele é uma potencialidade. Ele recebe a valoração, ele recebe o caráter ideológico dele quando o sujeito coloca ele em uso, em movimento, né, nos seus enunciados. Então, aqui, por exemplo, a primeira conotação de sufragistas que a gente vê no filme é de arruaceira, de louca, de vadia, de imoral. É uma conotação pejorativa que é usado pelos policiais, pelos homens, que é uma voz social que reproduz aquela da superestrutura, né? Mesmo os homens pobres, né? Essa coisa do Foucault de microestruturas de poder, né? Mesmo nas classes mais baixas, né? Nas classes trabalhadoras, o homem ainda tem poder sobre a mulher. Então, ele ainda seria, né, uma voz de superestrutura, não exatamente, né, não é superestrutura, mas ele ainda seria uma voz superior a ela, né, de mais poder do que ela. E a segunda conotação que a gente vê, que é positiva, que é de revolucionária, que é aquelas que querem igualdade, que querem mudança de um sistema injusto, que é geralmente usada pelas próprias sufragistas. Aqui a gente tem o pôster, né, do filme, cartaz, que também ressignifica vários signos, né, vários signos ideológicos. Primeiro a gente vai ver o título, né, sufragistas em rosa. Como a gente viu no Mulheres Perfeitas, o rosa é uma cor associada com uma mulher e é uma cor que tende a trazer ideias de alienação, ideias de fragilidade, de delicadeza, de obediência, né? E aqui a gente vê essa ressignificação, quando é associado a essas mulheres que são revolucionárias. Então, rosa, ele traz uma coisa de só porque a gente é mulher quer dizer que a gente tem que ser alienada, que a gente tem que ser fraca, que a gente tem que ser frágil. Não. Eu sou mulher, eu sou revolucionária, tudo que é associado à mulher, então pode ser revolucionário também. A gente vê aqui mães, filhas revolucionárias, porque mães e filhas costuma ser aquela coisa do lar, costuma ser a única definição da mulher, né? Esposa de fulano, filha de fulano, mãe de fulano. E aqui a gente vê que não, elas são mais do que só esposa, elas são mais do que só mães, elas são mais do que só filhas. Isso deixam de ser as únicas características que definem elas e passam a ser características que também definem, mas não estão nem perto de ser a mais importante, porque acima de tudo elas são revolucionárias, né? E, geralmente, a mulher é associada com valores negativos, tais como emoção, fragilidade, resignação. Tais valores contêm ideias como a mulher é incapaz de usar a razão, não é capaz de lutar contra ocorrências adversas, já que se conforma com tudo, é insegura. Estes característicos são apresentados como inerentes à mulher, isso é, como algo que a mulher traz desde o nascimento. De novo, a gente vê essa coisa da naturalização, de a gente não está colocando essas características associadas à mulher porque é uma ideologia construída socialmente. É porque a natureza fez vocês assim. A natureza fez a mulher frágil e emotiva, né? Mas aqui no filme a gente vê essa ressignificação total do que é ser mulher. Ser mulher não é ser fraca, não é resignar, baixar a cabeça e obedecer. É ser revolucionária também. É lutar contra a injustiça também. E aqui a gente vê que
há comparações, né, entre sufragistas e mulheres perfeitas. Primeiro, a bilheteria mundial, que na lista, né, dos filmes de maior popularidade, Sufragistas ficou na posição 151 e Mulheres Perfeitas em 53. Né? Então, mesmo quando a gente tem uma obra e mostra essas mulheres empoderadas, que mostra essas mulheres revolucionárias, ela não faz tanto sucesso, ela tem uma bilheteria menor do que aquela obra que, né, mostra as mulheres ideais do cânone, essas mulheres perfeitas. E uma coisa que também pode causar isso é a baixa divulgação desses filmes, como Os Sufragistas, ou como os outros filmes que eu vejo na minha pesquisa, né, Mulheres Divinas e Revolução em Dagen, são muito pouco divulgados. Muita gente não conhece, eu mesma não conhecia, porque a gente não vê, eles não vê cartaz, a gente não vê propaganda, a gente não vê trailer, é difícil você encontrar eles até. Por quê? Porque a superestrutura que produz esses enunciados, tudo bem, eles até cedem à demanda da população de criar essas obras, mas eles não divulgam muito também, né? Porque eles não querem que seja divulgado, eles não querem que a maioria da população tenha acesso a esses filmes, eles não querem que elas vejam essa nova ideologia. Não nova ideologia, né? Mas essa ideologia subversiva, né? Outra coisa que pode influenciar também no caráter subversivo de sufragistas é o fato de ser um drama histórico, então ele conta histórias reais, ele tem personagens que existiram de verdade, né? Enquanto Mulheres Perfeitas é uma comédia, horror, ficção científica. Em comédia, a gente pode pensar também na comédia romântica, costuma ser protagonizada por mulheres, mas qual é a mulher da comédia romântica, né? Aquela mulher que também tem o objetivo de encontrar o marido, é aquela mulher perfeita do cânone, sempre bonita, magra, branca, loira, não sei o quê. É outro gênero que sempre segue os padrões hegemônicos. E aqui outra coisa, a diretora e a roteirista de Sufragistas são mulheres. Então, em Sufragistas, a gente tem a mulher pelo ponto de vista de outra mulher. É a visão de uma mulher sobre a luta feminista, é a visão de uma mulher sobre o movimento, sobre essa história, sobre esses sujeitos, que também são mulheres. Enquanto no Mulheres Perfeitas, tem o diretor e o roteirista que são homens. Então, é a mulher pelo ponto de vista do homem, né? Mesmo o livro sendo escrito por uma mulher, mesmo a adaptação da década de 70 tem um teor um pouco diferente também, nesse filme a gente vê o ponto de vista sempre do homem. Então, mesmo no final do filme, existe ainda o endeusamento do homem, né? Não sei se vocês assistiram, mas no final, quando a Joana ela não é transformada em robô, as outras mulheres elas voltam ao normal, ainda existe um endeusamento do homem, né? A Joana fica, nossa, ele é um homem de verdade, meu marido, olha que homem incrível, porque ele não me transformou num escravo robô, que é o mínimo que qualquer ser humano deveria fazer, né? Mas não, ele fez esse mínimo, nossa, que maravilhoso. Então, mesmo nesse mundo distópico, em que mulheres são transformadas em escravos robôs, ainda existe um endeusamento do homem. E ainda existe uma culpabilização da mulher, né? Porque eles colocam que a criadora original de tudo foi a Claire, é uma mulher. Então, tá vendo? Ó, você, especificamente, talvez, possa querer subverter esse sistema. Mas olha como existem mulheres que gostam, tem mulheres que querem ser submissas, tem mulheres que querem ser essa dona de casa ideal, tem mulheres que querem ser essa mulher perfeita, que querem servir os homens, que querem seguir essas normas conservadoras, né, e opressoras à mulher. E aqui a gente tem as conclusões, que por enquanto são só hipóteses, né, porque a gente começou a pesquisa bem recentemente, de que temos a hipótese de que a maior demanda por melhor representatividade na mídia, vinda, né, dessas forças centrífugas, a sociedade que demanda essa melhor representatividade, esteja forçando uma mudança na forma como a mulher é valorada nas obras, levando a uma melhor representação de mulheres empoderadas e revolucionárias que subvertem os padrões conservadores hegemônicos. Contudo, essa nova obra de filmes feministas, que força nos últimos 10 anos, ainda é fraca, e suas obras ainda têm menor divulgação
e popularidade com relação às que mantêm as estruturas patriarcais. Então, mesmo existindo filmes subversivos, como eu disse, baixa divulgação. Eles não querem que a maioria das pessoas vejam essas mensagens subversivas, essas vozes subversivas, essas mulheres que quebram os padrões e são felizes assim, que são felizes por quebrar padrões, que não querem aceitar esse padrão imposto. E é isso. Muito bom. Eu estou colocando meu computador para carregar, peraí. Senão ele vai morrer. Pronto. Eu estou aqui, olha o fio onde é que está. Tive que pegar o fio. Desculpa. Eu acho que, já falei isso para você, né, Carol? Eu acho que a pesquisa é sempre muito importante, né, para a gente pensar esse lugar e as coisas que têm acontecido. Então, aqui no chat tem vários comentários das pessoas falando e mostrando até com links e tal, o quanto que isso que é a subjugação da mulher e a violência que ela passa permanece, né? Então, eu acho que uma das formas da gente tentar, não sei se minimizar, mas combater isso é, de fato, cada vez mais fazermos pesquisas sobre, falarmos sobre, né, o tempo inteiro. Parece até, por um lado, meio que saturado ou exagerado. Ai, de novo essa conversa e tal. Mas ela é extremamente necessária e eu não acho que ela é saturada quando a gente tem, aí sim, né, a saturação de fato, com a violência, né? Então, queria ver se alguém tem alguma questão ou alguma coisa para comentar ou sugerir, enfim, alguém que quer falar alguma coisa sobre a pesquisa da Carol? Carol, Oi. Rafael aqui. Primeiramente, eu gostei muito do seu trabalho, você ainda está em processo, né, de execução. Eu acabei de mandar um artigo, se não me engano, para estudos cursivos ou para polifonia, foi nesse dossiê da Luciane. E eu analisei justamente um aspecto bem parecido com o seu. Eu peguei uma carta da Manuela Dávila, que ela faz respondendo ao programa Criança Feliz. E eu mapeei como que ali no próprio enunciado, né, da Manuela Dávila, você tem 3 posições diferentes. Você tem a Manuela Dávila falando em nome das mulheres que não têm condições, diferentes da Marcela, né, da Marcela Temer, e ela vai citando certos aspectos que as mulheres não conseguem realizar, e criticando o programa Criança Feliz, claro, uma crítica ao governo Temer. Mas eu fiz uma coisa ali, foi bem didático, eu acho que ficou para mim, né? Não sei como é que vocês vão achar, mas eu separei como que tem mulheres que têm poder e tem mulheres que não têm nem a escolha de fazer determinadas coisas. A Manuela Dávila tem a escolha ainda de se quer trabalhar ou não, de se quer cuidar do filho ou não, se ela quer mandar o filho para a creche ou não. A maioria não tem essa escolha. Inclusive, elas não têm nem voz. O que elas encontram muitas vezes é sendo ditas ou representadas nos discursos das brancas que têm voz para falar por elas, principalmente deputadas, pessoas na mídia e tudo mais. E esse aspecto é muito interessante, porque você mostrou revistas aqui, nossa, fica abismado, mas são coisas que ainda estão aí, estão acontecendo debaixo dos panos, às vezes, às claras, e a gente finge não ver, né? Aparece na novela aqui, uma coisa ali, mas, primeiramente, você está de parabéns pelo trabalho. Você tem um grande trabalho pela frente, viu? Quero muito ler seu trabalho. É um tema que me chama muita atenção, porque essa questão, principalmente essa palavra, né? Eu fico procurando os textos, a questão da escolha, me chama muito a atenção, assim, o que é ter escolha? Escolha religiosa, escolha sexual, não gosto da palavra opção, mas o que é ter essa escolha? Para mim é ter poder. É ocupar uma posição que o outro vê e acredita a sua posição como posição igual a dele. Sim. No mínimo, que o poder igual a dele. Era só isso. E é interessante, porque essa questão da escolha, né, Rafa,
tem a ver com, eu até escrevi aqui num determinado momento no chat, né? É a falsa consciência, aquilo que a Carol estava falando. Tá vendo? Tem gente que quer, tem gente que gosta, tem gente que criaria um mundo para ser submissa, né? Um mundo de mulheres robotizadas para que todas fossem felizes, né? Quando na verdade não é bem isso. Aí também tem uma outra questão que é a do lugar de fala, e da contradição dessa mulher que quer o lugar do homem de poder. Isso também acontece em The Handmaid's Tale, né? Como acontece no Brasil, se a gente pensar, por exemplo, a Damares, a mulher que se coloca, que quer se colocar num lugar de poder, mas que não quer que isso seja, não quer ser vista como alguém que circula nesse lugar e tudo mais. Então, por exemplo, se a gente olha para o governo atual, a maior parte do governo é composta por homens, mas os serviços sujos, de certa forma, muitas vezes são feitos por mulheres, né? Se a gente pensar, por exemplo, na Joyce, na Zambelli, na própria Damares, né? A gente vai... E aí, que papel essa mulher se submete? A que papel ela se submete? Né? E ela não se submete porque ela quer, ela gosta, ela é do mal, como vocês são horrorosas e tal. Não é por isso, mas porque as ideologias elas nos constituem o tempo inteiro de maneira contraditória e contrária e contraditória, né? E porque as forças nem sempre são, né, aquilo que a gente também estava falando ali no chat, que é a importância que a gente tem que ter, a gente precisa ter mais força, né, porque responder a esse sistema também não é simples. É como se nós disséssemos, então ela está com um cara que bate nela porque ela gosta de apanhar, né? Não é assim, calma, pera lá, né? Isso é também um discurso muito discriminatório e misógino, né? Então, não sei se você quer falar, comentar o que o Rafa colocou, Carol. Não, ele mencionou essa coisa da escolha e é isso mesmo, acho que eu mencionei também. Tem essa luta, né? Teve essa luta para o direito do trabalho da mulher, mas para a mulher rica, porque ela tem a escolha de trabalhar ou não. A mulher pobre nunca teve essa escolha, ou ela trabalha ou ela morre de fome, né? Então, é uma coisa bem complicada. E eu vi aqui agora no chat, acho que foi o Rafael que mandou o link também do caso da Mariana Ferrer, acho que é a mesma coisa que acontece no filme. Ela foi estuprada, ela foi para a justiça, ela foi denunciar, ela tem provas, e a justiça falou, e daí? Porque a justiça é controlada por homens, e mesmo tendo o amparo da lei, esses homens não querem botar essa justiça para funcionar, né? Sim, é isso. Bom, eu te agradeço, Carol. Eu acho que a gente já está aí com as 6h40. Hoje a gente foi pauleira, foi mais rápido, né? Acho que a gente acabou conversando um pouco menos, mas é porque eu queria que desse tempo, as meninas tinham se preparado para falar, não acho justo que elas, né, que elas se prepararam, estudaram, né, e aí não falem. Então, eu acabei falando muito rápido. Desculpem se eu acabei não deixando muito espaço para outras pessoas falarem, mas a ideia era, e eu também não sei se ficou claro para todo mundo, a ideia de se fazer, de se pensar o enunciado e a ideologia como intrínsecos, como solo social da proposta bakhtiniana, como método dialético-dialógico que constitui a consciência humana e que reflete e retrata o mundo, e como é que a gente faz para entrar, né, para analisar esses enunciados como uma forma de nos analisar e analisar o mundo, a nossa interação concreta na vida, né? É um pouco o resumo, diríamos assim, bem breve, né, do que eu queria terminar o curso, agradecendo todo mundo, né, pela semana toda, pelas 2 semanas, pelas atividades, agradecer aos meninos que apresentaram, tá? Pela disponibilidade, pela coragem, porque tem gente que tem medo, tem gente que fica nervoso e tal,
mas eu acho que é sempre muito importante esse diálogo e a gente conseguir ouvir também, né? Se colocar nesse lugar de escuta, de ver o outro posicionamento, o outro ponto de vista, né? Que nos altera. Então, é um pouco isso. Não sei se vocês gostaram, se querem falar alguma coisa, se não cumpriu com o que vocês queriam ou pensavam, enfim. Alguém quer conversar, quer falar alguma coisa? Primeiro, eu quero agradecer a você, criar esse espaço de compartilhamento. Você veja que eu estou em Guajará-Mirim, Tônia, né, aqui de fronteira com a Bolívia, onde que eu ia poder participar de fato. Está tão baixinho, Edneia, você não consegue aumentar um pouquinho, né? Vou aumentar. Compartilhando, melhorou? Muito. Então, daqui de Guajará-Mirim, eu não imagino outra possibilidade de estar compartilhando com vocês esse momento, né? Tantas pesquisas maravilhosas que vocês apresentaram, as discussões são maravilhosas, então, muita gratidão a todos vocês que apresentaram suas pesquisas, especialmente a você, Luciane, que abriu um leque, assim, sabe? Na minha cabeça vai um leque, assim, que eu vou lá na pré-história, eu volto, aí, meu Deus, eu tenho que fazer isso para os meus alunos. Então, isso me dá, assim, uma possibilidade, uma liberdade, é libertador, realmente. A gente poder participar e vivenciar essas possibilidades de trabalho que nós podemos realizar com os nossos alunos. E eu queria falar só um pouquinho sobre a questão do trabalho, né? Por exemplo, essa questão da mulher, quando ela pode escolher o trabalho, esse trabalho ele também é um pouco semiotizado. Por quê? Porque o trabalho ele vem como uma realização pessoal. Ela não está nem aí para o salário. Não importa essa questão do salário. Então, ela quer ser realizada. Ao passo que a mulher, né, quando ela não pode escolher, ela tem que trabalhar. Então, ela se submete a um tipo de trabalho que, de repente, ela não escolheria, não é o trabalho que ela estudou, não é aquilo que ela planejou para a vida dela, mas são circunstâncias maiores que a colocam naquela situação e que não a deixam perceber a situação que ela está. Então, ela está, é uma dupla prisão aquilo. Então, não é? É o trabalho como realização, como ato, né, de identificação mesmo, de atuação do sujeito, ou o trabalho como tripalium, né, que vem lá do latim, que significa sacrifício. Exatamente, ele vem com um sacrifício, uma maldição, né? Então, não traz uma relação. E aí a gente vê, eu me lembro de um texto que eu li na Hannah Arendt, quando ela fala sobre a questão da atividade, né? O ser humano, ele tem que estar em atividade, e essa atividade, ela tem que estar em relação, não do homem faber, né? Aquele homem que reproduz, aquele homem da mercadoria, ele é um ato de criação. Então, as pessoas criadas naquele trabalho, que é o caso da maioria das mulheres que podem escolher. Então, elas escolhem onde elas querem trabalhar, como elas querem trabalhar. Então, uma questão salarial, muitas vezes elas veem como uma luta política, porque elas querem ganhar o mesmo salário dos homens. Mas quando está, não importa, não está se discutindo a sobrevivência dela e dos filhos que precisam daquele trabalho. Ao passo que da mulher que não pode escolher, ela nem está pensando nela, e nenhuma justiça social para ela. Ela está pensando no alimento dos filhos, nas coisas básicas para aquela família. E era só isso mesmo. Foi um prazer muito grande. Muito obrigada a todos vocês. Eu que agradeço. Alguém mais? A gente encerra. A gente não encerra por aqui. Não vou esquecer que amanhã tem café com tapioca, às 2h30 com a Rosângela, com a Penha e comigo. A Rosângela que vai falar, né? A Penha e eu vamos só mediar, e que ela vai falar exatamente sobre a questão da educação, né? Do ensino de línguas. Eu acho que atinge diretamente todos nós, de alguma forma, mesmo aqueles que, às vezes, já estão cansados de ouvir, de viver, né? Algumas questões. Eu acho que é sempre importante, como a gente estava falando com as temáticas de hoje, a gente pensar nessas questões. Tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não?
Então, a gente continua, eu vou deixar o grupo aberto lá no WhatsApp, se vocês quiserem conversar. Os textos estão na sala do Google, tanto em materiais dia a dia, vocês vão encontrar, quanto na pasta do Drive, que está acoplada lá na sala do Google, tá bom? Tem todas as indicações lá. Se quiserem, precisarem de alguma coisa, só falar e a gente vai conversando, tá bem? Muito obrigada a todos pela disponibilidade, pela disposição, pelo estudo, pelo aprendizado, por estar aqui esse tempo todo. Um abraço. Um abraço, Lu. Obrigadão. Obrigadão a todo mundo. Obrigada, gente, Lu. valeu. Obrigada a todos. Valeu. Tchau, gente. Tchau, Lu. Tchau, gente. Eu fiquei bastante. Até mais, pessoal.